O treino de escalas e sua repetição, ele pode vir como um auxílio para você memorizar onde estão as notas no braço, por exemplo, no violão, no braço do instrumento, né? Você saber de memória onde estão cada nota, né? Nossa, que legal. E tem aquela escala que não pode nem dirigir, nem beber, né? A Dó menor. Calma. E aí, galera do Inteiramente Seu Espaço Interdisciplinar, aqui quem está falando é Érica Porto, da Biologia, e hoje eu trouxe, mais uma vez, nossa ilustríssima... Fernanda. Oi, gente, tudo bom? Queria agradecer por ter sido chamada de volta e estou muito ansiosa para fazer esse vídeo hoje, que traz um assunto muito interessante. Quem não assistiu, tá aqui em cima o outro vídeo que a Fernanda participou junto com o Guilherme e falou um pouco sobre biologia da música, comparando um pouco os instrumentos musicais com alguns animais, certo, Fer? Certo. E hoje a gente vai falar do quê? Hoje a gente vai falar de uma coisa que muita gente não sabe que existe, que é a musicalização infantil e principalmente a musicalização de bebês, que eu dou aula e é uma das áreas que eu mais gosto na área de educação musical. São aulas coletivas, às vezes individuais, mas normalmente coletivas, de até 6 bebês, mais ou menos. Quando acontece em escola, normalmente vai mais bebês, até 15 e tal, mas quando dá, era ideal de 6 bebês. Que a gente, através cada bebê com a ajuda de um adulto, de preferência os pais, né, ou alguém da família, parente, amigos, que eles vão fazer essas aulas e através de vivências musicais, atividades, músicas, danças, a gente vai incentivando muitas coisas na vida dessa criança, tipo interações sociais com outros bebês, interações sociais com outras crianças, aumentar o vínculo com os próprios pais, ou então até mesmo desenvolver habilidades da fala, de andar, de bater o pé, de bater as mãos, que a gente começa com bebês desde os 8 meses de idade. Uau. Eles já podem fazer. E existem também musicalização de gestantes, porque esse bebê ele vai ter uma memória auditiva desde o útero da mãe. Legal, então falando um pouco sobre memória, vamos entender o que é essas coisas. Vamos então para a nossa mesa didática. A definição de memória que nós temos é que é a capacidade de um organismo alterar o seu comportamento em decorrência de experiências prévias. Então, se nós temos ali o encéfalo, contém mais ou menos em torno de 100 bilhões de neurônios. E cada um desses neurônios vão se comunicar com outros centenas de neurônios através de processos que denominamos como sinapses, que é então a comunicação entre esses neurônios. Existem 3 tipos de memória. Então nós temos a memória sensorial motora, o qual, através da percepção da realidade pelos sentidos, retém alguns segundos a imagem detalhada da informação. Como exemplo então de memória sensorial, nós temos tudo que é absorvido pelos nossos sentidos. Então, por exemplo, o som, você escutou algum som, você vai guardar isso na sua memória, alguma imagem, algum cheiro. Então, todas essas memórias sensoriais, elas são guardadas por alguns segundos. A memória de curto prazo, ela vai pegar a informação da memória sensorial motora e vai reter essa informação por alguns minutos. E se essa informação for realmente útil, né, ela vai ser então armazenada na memória de longo prazo, o qual tanto o tempo quanto a capacidade de armazenamento são ilimitados. Bom, o trabalho que a gente faz com os bebês na aula de musicalização leva em consideração que esse bebê já tem uma memória auditiva que vem sendo adquirida desde o momento que ele estava na barriga da sua mãe. A gente pode ver alguns vídeos na internet que mostram mães tentando acalmar seus filhos, colocando o som ou de uma TV chiando, ou sons que tem no YouTube você pode achar assim, só de pesquisar sons do útero, vai ter um som lá que pra nós é muito estranho, assim, parece um barulhão, mas
tem vídeos dessas mães com a criança super angustiada, chorando, e quando elas colocam esse som, o bebê acalma totalmente e às vezes até dorme. Porque ele viveu 9 meses com esse som, 9 meses ouvindo tudo aquilo, o som do coração da mãe, do respirar da mãe, dos outros órgãos internos, e aquilo é muito mais familiar do que esse som que está em volta, né? Além de que ele vai resgatar na memória dele, né, uma informação importante. Por quê? Porque dentro da barriga da mãe ele tá todo protegido pelo líquido amniótico, além daquela temperatura constante do corpo da mãe. Tudo isso é extremamente importante pro bebê, tanto que eles falam que o nascimento é uma coisa extremamente agressiva, né? Porque ele chega naquele mundo gelado com barulhos diferentes. Então eu acredito que o som esse som do útero, ele vai trazer boas memórias e vai deixar ele calmo. Ele remete a momentos bons que ele viveu, momentos de segurança. Nossa, muito legal. Sim. Nesse tipo de aulas é muito importante a gente manter uma repetição de atividades, uma rotina, os momentos da aula. E com essa repetição, os bebês vão criando uma memória, vai fazendo com que os bebês entendam qual é o momento da aula que vai chegar. Então, às vezes, só da gente pegar um determinado instrumento ou tocar uma introdução de uma música, eles já sabem que atividade vai ser feita. A criança vai entendendo o que a gente vai fazendo. Então, essas atividades, muitas vezes, elas vão ter algum incentivo de que eles batam o pé. Porque muitas vezes eles ainda não andam. Então, se eles não andam, ou a mãe ou o adulto que está acompanhando vai ficar com ele no colo e vai fazer o balanço dele com ele no colo. Ou ele já está tentando andar, vai segurar na mãozinha, ele vai tentando andar. Ou ele já está andando, só que cai muito. Então, o ritmo da música vai trazendo essa confiança de estabilidade dele tentar andar. Tem muitos relatos também das mães das aulas que falam que elas repetem as atividades em casa ou até mesmo que o próprio bebê faz algumas coisas em casa no momento de estar tentando andar, de estar tentando falar. Então, a repetição vem para memorização dessas coisas que, na verdade, não é uma simples repetição. É uma repetição que tem uma função de incentivar esse desenvolvimento, esse crescimento do bebê. Bom, e a repetição ela ajuda então a guardar na memória de longo prazo, porque repete, vai se mostrar que é uma coisa útil, que ele vai usar sempre, então isso vai ser guardado na memória de longo prazo, além também de ativar outros sensores, né? A memória sensorial motora, por exemplo, ela pode vir numa atividade que é a exploração de instrumentos. É interessante observar nos bebês, porque eles ou têm pouca vivência em determinado instrumento, ou nenhuma. Muitas vezes é o primeiro contato delas com aquele instrumento e elas vão descobrir os sons que esse instrumento faz e sozinhas vão descobrir como produzir sons. Porque às vezes a gente acha que a gente não dá muito valor para a criança, para a qualidade das coisas que a gente faz para as crianças. A gente liga uma TV e repete aquela música. Não é raro encontrar crianças que tipo, estão acostumadas a ver o mesmo vídeo no YouTube e tal. Não, são repetições, sempre traz alguma coisa surpreendente. Então sempre vai ter atividades que elas já fizeram, mas sempre vai ter alguma coisa nova no meio dessas atividades, ou até mesmo uma atividade nova, um desafio que não vai tornar aquele momento um momento de experiência e um momento para elas tentarem coisas novas também, para motivar que elas saiam da sua zona de conforto também. Bom, e aí com a exploração dos instrumentos, né, com a repetição, nós temos o desenvolvimento da coordenação motora, certo? Então o que é esse desenvolvimento da coordenação motora? Repetir os movimentos de forma mais ágil possível. Então, por exemplo, vamos pegar a escrita, né? Então, uma criança, quando ela começa a escrever, ela escreve devagar, ela tem todo aquele esforço. Conforme ela vai passando a idade, ela vai desenvolvendo e aí, né, quando você tá mais velho lá na faculdade, você já tá escrevendo o quanto mais rápido possível. Então o que acontece? A coordenação motora, os primeiros movimentos começam lá no útero, né, o qual você já falou do som também. Então ali já começa no útero e ela vai se desenvolvendo então ao longo conforme vai avançando as idades. Sim. E o interessante da gente ver isso na educação, na musicalização de bebês, é que é muito comum
os adultos que estão acompanhando as crianças corrigir o movimento da criança, né? Então, nesse momento da exploração de instrumentos que eu dou, é uma exploração sonora. A criança, como eu disse, às vezes é o primeiro contato dela com algum instrumento ou com aquele instrumento, ou ela viu muito pouco na TV, ou algum adulto que passou, mas normalmente são os primeiros contatos que ela está tendo, então ela não sabe como fazer som. Ela vai pegar um tambor, ela nunca viu ninguém produzindo o som do tambor, então ela não sabe que ela tem que pegar a baqueta de determinada maneira, tocar de determinada maneira. Ela vai fazer o que? Ela vai explorar, ela vai fazer um primeiro contato. E esse momento é muito importante, porque isso vai desenvolver não só a coordenação motora, mas também a criatividade dessa criança, né? E com o tempo, ela vai criando suas próprias técnicas para os sons novos que ela descobriu e para os outros sons. Então, o primeiro momento é de liberdade de exploração. Num outro momento, para evitar que se machuque, que machuque outros colegas, às vezes a gente mostra para a criança, mas isso nunca é uma regra de ficar em cima da criança corrigindo os movimentos, né? E com o tempo, ela mesma vai se corrigindo e vai se adaptando e criando técnicas, né? Então, fica aí o recado de que as crianças, elas são muito mais inteligentes do que a gente imagina. Vale a pena dar uma chance para a criança se desenvolver por conta própria, que ela vai chegar em lugares que a gente nem imagina. Ela vai descobrir maneiras de tocar aquele tambor, por exemplo, que a gente nem imaginou, assim. E isso é muito importante. Bom, então é isso aí, gente. Agradeço muito por vir mais uma vez aqui, trazer um pouco do seu trabalho, gente. Quem quiser contratar, a Fernanda tá aí, ó, na tela pra vocês, o telefone dela, né? Além de tocar em casamentos, né? Festas e tudo mais. Então é isso aí. Se você curtiu, dá um gostei aí no vídeo, compartilhe com seus colegas para saber um pouco mais sobre essa nova forma de ensinar, né? Porque isso é uma coisa nova, antigamente acho que não tinha isso, Fernanda? Até meio antigo, assim, não tão antigo, né? Mas acho que no Brasil é mais novo ainda e são poucas pessoas que têm acesso a esse tipo de aula e por isso que é muito importante a gente saber que essa aula existe, porque aí a gente já sabe também que existe uma lei que diz que a gente precisa ter aula de música na escola, só que como ela é muito aberta, essa lei é aplicada da maneira que a escola acaba convendo para a escola, da maneira que acaba sendo melhor para a escola e não da maneira que acaba sendo melhor para os alunos. Então quem vai ter esse acesso dessas aulas normalmente são pessoas que têm uma qualidade financeira melhor e é importante que a gente leve esse tipo de aula também para as pessoas da periferia, para as pessoas que não têm tanto acesso a um tipo de aula assim, então lutar aí pelo ensino de música para todo mundo. E é isso aí então. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau.